Então, vamos para mais um react hoje da nossa musa, a nossa rainha, Renata Barreto. Alô, Renata! Camarada Elias te mandou um beijo, um abraço, querida. Sei que você gosta muito dele. Enfim, o camarada Elias pediu, poxa, Humberto, você vai reagir a Renata? Diz pra ela que eu mandei um fraterno abraço, mandei minhas lembranças, minhas fraternas lembranças. Então, alô, Renatinha! Camarada Elias te mandou aquele abraço gostoso, fraternal. Sei que você sonha com ele até hoje, que ele mora no seu coração. Então, vamos lá, moçada, vamos lá. Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Eu sei que é disso que vocês gostam. Preparem aí o seu gimão quente, que lá vem, hein? Lá vem. Bora. Tá aí, olha aí. Vamos começar. O capitalismo pode acabar? Renata Barreto no Irmãos Dias Podcast. Na tela para vocês. Agora, tem uma frase que fala assim, Renata, o capitalismo não gerou a pobreza, né? Essa condição de diferença social, mas herdou. O que você tem para falar sobre isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu e estava assim, e estava tudo pronto. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade nasceu. Então, começou com a evolução do mundo, ela é extremamente lenta. Demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilidade, de civilização. Então, inicialmente, os grupos, né, as tribos e tal, eles tinham, e até por isso que existe um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da casa, da prole, da reprodução dos filhos e depois da continuação da espécie, e o homem, como tem mais força física, ia para a parte de caçar, proteger a sua cabana, a sua caverna, coisas assim. E algumas civilizações, tipo as vikings, por exemplo, as mulheres... Vou parar um pouquinho, tá? Vou parar um pouquinho, só para comentar uma coisinha, tá? Que ela é bonitinho falando assim, né? E eu acho engraçado que a galera que defende esse discurso tem uma coisa que eles repetem. Eles entendem a divisão social do trabalho como algo natural. Eles não conseguem perceber que as superestruturas que organizam a nossa forma de pensar derivam das relações de produção. E que, portanto, essa nossa maneira de vislumbrar o trabalho, ela não é natural. Ela é construída a partir das nossas relações de produção, que são relações de produção baseadas na propriedade privada dos meios de produção. E que isso é apenas um breve momento da nossa história, comparada à magnitude da história das organizações humanas, da organização das relações de trabalho. Então, querer crer que essa forma de organizar a sociedade é uma forma natural é simplesmente pautar a história do mundo a partir das lentes do presente. É uma visão altamente limitada, né? Porque, por exemplo, essa divisão de papéis de gênero, tá? Ela também não é natural. Nós vamos ter essa organização em algumas sociabilidades onde se estabelecem relações privadas de produção, como no exemplo trazido pelo Engels. Hoje a gente sabe que a antropologia moderna também traz outros exemplos, mas acho que não invalidam os exemplos trazidos pelo Engels. Agora, o fato é que em nem todas as sociabilidades humanas se estabeleceu esse tipo de divisão social do trabalho. O que mostra que esse tipo de divisão social do trabalho não é, por sua vez, natural. Agora, assim como ela aprendeu algumas coisas com musicais, eu acredito que agora, se vocês repararam bem no que a nossa rainha está dizendo aí, ela aprendeu que as mulheres também podem exercer outros papéis de gênero, não sendo apenas esses que ela tradicionalmente defende,
Porque ela assistiu Vikings. Ela assistiu Vikings, viu? Né? Eu também assisti, galera, mas eu confesso pra vocês, vou dar o spoiler aqui. Depois que o Ragnar morre, porra, cai de produção a série, tá? Então, assim, até fico feliz aí que a Renata tenha assistido, né? De repente ela se empolgue ali um pouco com o papel da Lagertha, né? Que uma mulher forte ali, né? Que não se deixou subordinar ao macho dentro de casa, né? Já que ela aprendeu tanto com os Vikings. É isso, tá? Fica o spoiler aí da série da Netflix. Agora a gente já sabe. Renatinha Barreto aprendeu não só com musicais, mas também com séries da Netflix, tá? Em especial aqui, a série Vikings, tá? E já fica o spoiler. O Ragnar morre e depois fica palha, fica palha. Eles participavam ativamente das guerras, mas aí depende da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida. E a pobreza é a condição natural do ser humano. É que hoje a gente não vê mais assim porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que ficar... Não. Vocês viram o que ela falou? Não. E aí, moçada, como é que vocês estão de tempo livre aí? Hã? Vocês estão de boa de tempo livre aí ou tá sussa? Não, mas ela tem razão. Peraí. Não, vamos ser generosos com a Renatinha. Se você trabalha 12 horas por dia e passa mais 2 ou 4 horas no transporte pro trabalho, porra, 16 horinhas, 14, 16 horinhas. Não, tá sobrando 8 horinhas aí ainda. Tem tempo de sobra no capitalismo. Poxa, afinal de contas, a galera tá reclamando aí que, poxa, eu fico mais tempo no meu trabalho do que com a minha família. Por isso que no trabalho da gente a galera gosta de dizer que trata-se de uma família. Vocês não entenderam que, na verdade, a família de vocês é os colegas de trabalho? Renatinha tá certa, galera. Tem tempo. A gente tem tempo no trabalho da gente. Se a gente souber e se organizar direitinho, daqui a pouco a gente pode comer no trabalho, a gente pode dormir no trabalho. E já tem uma galera que faz isso. Né? Você já pode ter um cantinho ali, um cubículo onde você possa entrar para dormir 1 horinha, né? Para evitar que você desmaie de trabalhar. Poxa, que modo de produção oferece isso pra gente? Só no capitalismo a gente pode viver para trabalhar. Poxa, galera, vocês vão achar isso ruim? Cara, o problema é esse. Renata tem razão. O problema é que o capitalismo nos deixa com muito tempo livre. Entendeu? Muito tempo livre. E aí a gente fica pensando nessas bobagens aí, de tipo, aproveitar a família, de tipo, ter alguma horinha de lazer. Que bobagem, gente. A gente tem que pensar em oferecer algo de útil para a sociedade. Né? Afinal de contas, o capitalismo é isso. A gente tem que transformar nós mesmos em pessoas de valor. Nós temos que entregar valor para a sociedade, galera. Entendeu? Veja agora, nós tivemos 3 feriados em sequência, entendeu? E o que a gente percebeu trabalhando um dia a menos aí em 3 semanas seguidas? Que realmente o capitalismo não consegue tancar isso. Tudo paralisou, nada deu certo. O que prova que é inviável uma jornada de trabalho de 4 dias por semana. Opa, pera. Não, mas tudo funcionou normal, né? Porra, será que não seria o contrário, então? Porra, agora fiquei confuso, cara. Fiquei confuso agora, pera aí. Como é que foi? Diga aí, chat, diga aí. Paralisou as paradas aí, porque teve 3 semanas de feriado? É a mesma ladainha, tá, gente? É a mesma ladainha que se tinha lá atrás, no início das lutas pela regulamentação da jornada de trabalho, do direito à folga, do direito a férias. É uma luta que a gente tem que travar. Porque se a gente voltar o nosso papo aqui pro mundo real, não faz o menor sentido o que a Renata Barreto tá falando, né? Aliás, uma das alienações mais violentas é a alienação do trabalho, justamente porque a gente se obriga no capitalismo a viver para trabalhar. E como comunista, eu não sou contra o trabalho. Aliás, eu acho, como Lucatiano, que o gênero humano é fundado no trabalho. O nosso problema é com o trabalho alienado. Esse trabalho que perde completamente o sentido, que nos desumaniza, que nos atomiza. E aí sim, quem sabe, talvez a gente possa falar em algo antinatural.
Porque se existe alguma natureza humana, e aí eu tô colocando no condicional, se existe, essa eventual natureza, na minha interpretação, é diretamente ligada ao trabalho. Porque nós somos incapazes de viver sem um trabalho enquanto relação social. O trabalho é talvez a relação social mais importante que garante a nossa humanidade. O problema é que no capitalismo nós temos um processo de alienação e atomização das relações de trabalho que faz com que a gente não veja sentido no nosso trabalho, que a gente não veja sentido existencial. Existencial. Por isso tanta boleta a gente tem que tomar para conseguir tancar a porra do capitalismo. Para conseguir tancar o capitalismo, a gente precisa se drogar. Se drogar. Ou você toma uma boleta, ou você fuma um baseadinho, ou você cheira uma poeira, ou você enche a cara. E aí é boleta para dormir, é boleta para acordar, é boleta para trabalhar, é boleta para estabilizar o humor, é boleta para ter atenção, é boleta para não ter atenção demais. É o capitalismo da boleta. E ninguém está entendendo o que está acontecendo. Será que Renata Barreta tem razão? Hein, senhorita Renata? Tem razão? Ou o capitalismo nos dá tempo demais, ou será rigorosamente o oposto? Digam aí, chat. Refrigerante também, açúcar. Renata Barreta, pois é. Renata Barreta. Tem aí uma nova alcunha para nossa Missy. Né? Assim só para manter, tá certo. Café para um cacete, né? Eu aqui em casa, por exemplo, tomo um café para dormir. Eu e a minha nega, a gente se olha. E aí, nega, vamos tomar um cafezinho para dormir? O que vocês acham? Hã? É isso, cara. O bagulho é surreal. Mas vamos começar que estamos só começando e, olha, vai ser difícil de tancar até o final. Caçar sua própria comida e se preocupa em linguagem neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que tudo é coisa de burguês. Se você pensa em linguagem neutra... Ah, gente, tem muito tempo livre para pensar em linguagem neutra. Não tem nada a ver com opressão estrutural, né, contra a minoria, né, social. Nada a ver. É tempo demais, galera. É tempo demais. Entendeu? Não é porque travesti não consegue arrumar um emprego. Não é porque as famílias não aceitam. Não é porque essas pessoas são estigmatizadas pela sociedade, que essas pessoas são vitimizadas. Não, tem nada a ver. É bobagem de linguagem neutra, porque a galera tem muito tempo livre. É isso, tem nada a ver. Saca? É muito fácil, né? A pessoa cheia de privilégios, né? Branca, classe média, sudestina, né? É muito tranquilo, né? Muito tranquilo, né? Negar a dor do outro é barbada, é tranquilo, é sussa, né? Tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra. Você não precisa mais se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de ter uma intempérie climática, etc. E claro, aí... Renata, nós vamos voltar a caçar, é isso. Nós vamos negar toda a história das sociedades humanas, nós vamos negar que, sobre todas as diferentes formas de organização da produção, a gente teve evolução nas tecnologias, nós vamos negar tudo isso. Nós vamos negar, inclusive, que a própria evolução tecnológica nos trouxe a uma condição de possível abundância. Nós vamos negar isso. Nós vamos negar que hoje a escassez não é mais um problema real. É um problema artificial produzido pela lógica do capital. Nós vamos negar isso. Vamos voltar. Entendeu? Agora, nós vamos voltar no tempo, né? E vamos desaprender tudo que a gente aprendeu. Nós vamos perder a nossa humanidade, porque se tem outra coisa que também nos faz humanos, galera, é que diferente das outras espécies, a gente consegue acumular conhecimento de uma geração para outra. Porque nós conseguimos transmitir as nossas aprendizagens a partir da linguagem articulada, a partir dos registros históricos, a partir da produção acadêmica. Quer dizer, nós vamos abrir mão de tudo que a gente construiu, né? Para quê? E o ponto é, a pobreza ela é uma condição inerente do ser humano. E o que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar,
Então, eu tô fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual o jeito que eu posso melhorar isso? A gente não tem necessidade de melhorar, tá? Eu discordo veementemente disso. O que a gente depende é do trabalho, e o trabalho é uma relação social. E como o instrumento que nos colocou na condição de espécie dominante foi a nossa inteligência, então a nossa inteligência, somada ao fato de nós sermos seres sociais, faz com que o trabalho se torne elemento social estruturante das nossas sociedades. E isso faz com que permanentemente exista desenvolvimento de tecnologias nas nossas sociabilidades, porque essas tecnologias são a forma material da expressão da nossa inteligência e da nossa relação enquanto seres sociais, porque foram instrumentos desenvolvidos de tecnologia que nos garantiram a condição social que nós construímos em relação às demais espécies que ocupam o mesmo planeta. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente desenvolve tecnologias. Isso é aumentar minha produtividade, ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção daquele alimento. E dessa forma o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento em 1800, então demorou até o ano. Mentira deslavada, tá, gente? Assim, uma mentira deslavada que eu já disse pra você. Se baseia em duas premissas. Uma, dizer que não é pobre quem tem $3 por dia. Tá? Que não é extremamente pobre quem tem $3 por dia. Saca? 15 conto, galera, pra você viver por dia. Pra você morar, pra você vestir, pra você comer. Tá? Essa faixa de corte, ela é extremamente arbitrária e não condizente com a realidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando a gente olha o salto mais significativo de pessoas saindo de uma questão de pobreza extrema, a gente está olhando para a China. Para a China, tá? Que passou por uma revolução socialista e que é tocada por um partido comunista. Tá? É isso simplesmente que os liberais não contam. E tem um terceiro argumento. Atitude correta, tá? Camarada. Obrigado, camarada, que se inscreveu. Tem um terceiro argumento que não é menos importante, tá? Que é o seguinte: os cercamentos, a privatização dos meios de produção por parte dos grandes capitalistas alienou muitos trabalhadores, fazendo com que eles passassem a demandar por dólares para ter condições de ganhar a vida, quando antes eles tinham acesso à terra, tinham acesso a ferramentas de trabalho, onde eles não demandavam dólares e mesmo assim conseguiam tirar o próprio sustento a partir da organização do seu trabalho familiar. Então esses dados que os liberais como a Renata gostam de repetir são extremamente falsos, porque eles negligenciam essa questão do trabalhador que é alienado dos meios de produção e que antes não demandava dólares, agora demanda dólares para sobreviver. A questão de que essa saída da extrema pobreza é relacionada às pessoas que ganham $3 por dia, o que não faz ninguém estar fora da linha da extrema pobreza. E terceiro, onde mais se tirou gente da extrema pobreza foi na China. Então, assim, é uma mentira deslavada que os liberais repetem igual papagaio. Porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Sim. Mas nos países mais desenvolvidos, correta, com mais liberdade camarada. econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente, eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. Então, o que mostrou que a Renata estava errada. Isso tem um pouco mais de um ano atrás, e o que aconteceu? Quem está melhor se recuperando é a China. Entre os países desenvolvidos, o que mais passou trabalho foi os Estados Unidos. Quer dizer, é rigorosamente o oposto, tá? O oposto. A realidade é rigorosamente o oposto do que a Renata está falando aqui. Basicamente, o capitalismo é sobre isso. É sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante... Não, o capitalismo é sobre lucro e exploração. Concorrência no capitalismo é conto da carochinha. Conto da carochinha. Capitalismo é sobre monopólio. É uma tendência natural, é uma lei tendencial do capitalismo. Tá? Não existe capitalismo de livre concorrência a não ser nos devaneios liberais. É que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece.
que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui, foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui. Sim, tem exploração pra caramba, tem oligopólios, tem cartéis, tem extração de mais valor, tem lobby, tem corrupção, tem muita coisa para que os produtos apareçam assim na frente da gente, tá? É isso. Eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, o metal, a borracha, todo o processo de produção, ele é feito de cooperação. E o capitalismo é sobre isso, é sobre cooperação. Renato, tem muitos críticos do... Sobre cooperação. Não, errou, ruge, tá bom, senhorita Renata Barrento, tá? O socialismo é sobre cooperação. O capitalismo é sobre exploração, tá? O modelo atual que nós temos, né, o capitalismo que nós temos hoje, eles falam que as riquezas elas são finitas, né? E o que você acha sobre isso? Porque eles falam que o capitalismo no futuro, do jeito que nós temos hoje, ele vai morrer. A gente não vai ter mais isso. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu vou falar que eu não acho, eu sei. É uma diferença grande, assim, porque tem coisas que são opiniões e tem coisas que são fatos. Qual é o fato? Que a economia não é jogo de soma zero. Riqueza se cria. Riqueza não é um bolo único que se distribui. Isso é muito provado, é muito facilmente provado quando você olha o gráfico de riqueza do mundo. Então, de novo, voltando para 1800, você pegar o gráfico, ele é bem flat até o ano de 1800, de riqueza e de pobreza. Pobreza em 95%, mais ou menos, sendo que 85% era miserável mesmo. E a riqueza também muito flat, perto de zero. Aí, quando você tem o capitalismo, depois da Revolução Industrial, o gráfico, ele simplesmente faz assim, ó. É um L. Isso é uma bobagem tão grande, né, gente? Porque, assim... Como é que você vai aferir capital antes da era do capitalismo? Então, todo mundo era pobre, é lógico. O poder político não era ligado ao capital, era ligado à terra. Né? O senhor feudal, ele era rico, não porque ele tinha capital, mas porque ele tinha terra. Sabe? É isso aí. E ela terminou fazendo o L, hein? Eu sabia, eu sempre soube. Um L ao contrário. É absurdo. E isso é porque a geração de riqueza foi possível. Ah, mas agora eu fiquei na dúvida, porque L é ao contrário, então pode ser desfaz o L. Ah, agora não sei, hein? Fiquei na dúvida. O que é a geração de riqueza? É dinheiro? É papel? Não. É criar facilidades. Então, se hoje eu consigo... Riqueza não é dinheiro, tá certo? Mas também não é facilidades, tá? O que tem valor na sociedade capitalista? Bom, é a mercadoria. A sociedade capitalista é uma sociedade de troca de mercadorias. Então, o valor é uma relação social tipicamente capitalista e observada sobre as mercadorias. São as mercadorias que têm valor no capitalismo. Portanto, a adição de valor novo no capitalismo significa a adição de novas mercadorias à economia capitalista. Por isso que o capitalismo também tem como lei tendencial aquilo que eu chamei a atenção lá no podcast com o Vilela. Nós precisamos de uma produção permanentemente crescente no capitalismo. Porque o capital se reproduz a partir da reprodução de mercadorias. Então aí, galera, a gente vai mercantilizando cada vez mais áreas da vida. Por exemplo, quando surge paradas malucas como Bitcoin, como metaverso, como NFT, o que o capitalismo está tentando fazer aí? Ele já está diante de um esgotamento das suas possibilidades de mercantilização da vida, tá? E, nesse sentido, eles estão buscando mercantilizar cada vez mais áreas. Áreas até então não mercantilizáveis. Ou seja, estão tentando transformar em mercadoria coisas que, em hipótese alguma, poderiam ser mercadorias. E tem otário que compra. Paga não sei quantos mil num desenho do macaco. Aí eu pego e tiro um print e também tem a porra do mesmo desenho do macaco. É isso, entendeu? É isso. Mas esse aí eu acho que já foi de arrasta pra baixo, né? Pela internet. Eu tenho um celular, que eu consigo comprar, inclusive, a prazo, se eu quiser. E eu tenho internet. A prazo tem que ter dinheiro pra pagar também, tá, Renata? Tem que pagar, tá? E não é acessível pra maior parte de nós, tá? Não é tão barbado assim. Que seja de um Wi-Fi de um café que eu for, não precisa nem ser o meu. Eu consigo montar uma loja, eu consigo montar um Instagram, começar a falar pras pessoas. Ah, claro, eu vou comprar um celular parcelado, vou começar a trabalhar com vendas na internet, mas eu não tenho sequer internet. Eu vou me sentar num café todo dia para trabalhar.
Cara, meu Deus do céu, cara. Se alguém tem que chegar pra essa turma e dizer, meu Deus, parem de falar essas coisas, porque isso é uma ofensa ao pobre trabalhador. Vocês parecem estar inventando a roda e cada vez que vocês procuram inventar a roda, sai uma merda maior. Experimenta sentar num café todo dia, pra passar a tarde trabalhando ali, pra ver o que vai acontecer. Caralho. E consigo vender um produto digital, eu consigo vender um e-book, eu consigo vender um crochê que eu faço. Então, essa criação de facilidades é o que a gente chama de geração de riquezas. Então, ela não é finita, ela nunca foi finita. Não, a riqueza está no e-book. A riqueza está na mercadoria. Você pode estar no máximo brigando para ser mais um atravessador. Que você vai competir com os capitalistas dos setores que vão simplesmente gostar da tua existência justamente porque você é o que morre no capitalismo. Os pequenos capitalistas ou os pequenos burgueses, que na verdade são parte constituinte da classe trabalhadora, existem no capitalismo para quebrar. Para justificar o discurso da existência de competição e quebrar. Porque são estes que quebram. São esses que quebram nas crises. São esses que quebram por não conseguir ter capital suficiente para desenvolver os seus negócios. E esses são os iludidos que acreditam em empreendedorismo, em pensar fora da caixa, em fazer diferente. E aí tentam e quebram, porque aqueles que têm capital os engolem. É isso. E aí dependem de caricaturas que reproduzem esse discurso, como, por exemplo, a nossa Renata Barreta aqui. E o homem com essa capacidade de procurar melhorar os processos, otimizar os processos, ele busca melhores tecnologias. Então, como eu falo, né, a gente sempre acha que estava tudo aqui desde que a gente nasceu. Como que era antes de ter energia elétrica? Era principalmente movido a óleo de baleia. Como que hoje se preserva muito mais baleias do que há 200 anos atrás? Porque inventaram energia elétrica e começaram a usar o petróleo. Cara, os caras praticamente desapareceram com as baleias do oceano, cara. O bagulho teve que ser proibido, assim, ó, pra eles parar pra tentar salvar algumas que sobraram, cara. Saca? É doido, entendeu? Porque se a realidade é assim... Eles ignoram a realidade. É isso, eles ignoram a realidade. Ah, mas o petróleo ele não é para sempre, né? Estão descobrindo novas jazidas, estão descobrindo maneiras melhores de refinar esse petróleo, estão descobrindo energias renováveis e estão indo para fora do mundo. Estão indo para Marte, talvez para outros locais, buscar novas possibilidades, novos recursos. E isso tudo só é possível por causa do capitalismo. Então, esse negócio de... Não, Renato, isso é possível por causa de uma coisinha chamada trabalho. Trabalho. Entendeu? A gente tem que lembrar sempre que o primeiro satélite foi colocado em órbita por uma experiência socialista. O trabalho não desaparece no socialismo e certamente não vai desaparecer no comunismo. A diferença é que o trabalho não será mais direcionado para o lucro e sim para aquilo que você está dizendo agora, que é construir facilidades. A gente não constrói hoje facilidades, a gente constrói mercadorias que eventualmente podem representar facilidades, mas em muitas vezes representam dificuldades. O capitalismo ele é campeão de fazer isso, de criar dificuldade para vender solução. Isso é tipicamente capitalista. Isso é tipicamente capitalista. Isso é o tipo de lógica que desaparece desaparecendo o capitalismo. Ah, o capitalismo morreu. Não, o capitalismo nunca vai morrer, exceto em locais que for feita uma imposição, como aconteceu na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, e o resultado a gente já viu como Meu é. Deus. A feia coisa. Exatamente. E assim, O capitalismo nunca vai morrer. Aí assim, nós temos que derrubar, mas se o capitalismo não for derrubado, nós é que vamos morrer. É simples assim, tá? Eu tô insistindo nisso porque é fato. Pra mim isso é dado, entendeu? Ou a gente vence a ideologia, ou a gente vence esse modo de produção, ou ele vai nos vencer. Porque a lógica dele é autodestrutiva. Tá? Então, pra mim, é socialismo ou barbárie, tá? E curioso que ela pulou a China, né? Ela citou a Venezuela, que não é exemplo de experiência socialista, né? E não citou a China, não citou o Vietnã, não citou Laos, né? A Coreia, que eles adoram citar, eles citam apenas a caricatura da Coreia Popular. A
caricatura da Coreia Popular. Cuba, que eles também gostam de citar, eles não citam, por exemplo, que lá em Cuba não tem criança morando na rua, que lá em Cuba todo mundo tem acesso à universidade, que lá em Cuba não tem problema com drogas, que Cuba exporta médicos para o mundo inteiro, que tem o maior número de médicos por habitante, né? É aquela coisa, né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer que em Cuba só 3 coisas funcionam, né? Saúde, educação e segurança. Mas, poxa, mano, para você ter um celular de última geração não é tão simples. Você não consegue ter uma Ferrari em Cuba, você não consegue jogar beach tênis em Cuba nem comprar um Jeep Renegade. Porra, realmente isso é um problema, né, galera? Isso é um problema. Eu acho que esse é um problema grave. Tem uma frase que é típica, né? Eu já escutei várias vezes. Ah, bilionários não deveriam existir. Ah, eu adoro essa. Eu queria entender por que eles não poderiam existir. Se eles trabalham. Por quê? Porque eles são parasitas, porque eles são sanguessugas, porque eles vivem do trabalho dos outros, porque eles compram políticos, porque eles compram governantes, porque eles formam oligopólios, porque eles manipulam preços, porque eles exploram guerras, porque eles incentivam guerras. Eu acho que são alguns elementos para justificar por que bilionários não deveriam existir. Estão ganhando dinheiro e, além de tudo, estão gerando emprego. Não né? só isso, eles são grandes. Não, o Bolsonaro não gera emprego nenhum, tá? Não gera emprego nenhum, na verdade. Aliás, eles parasitam, tá? E manipulam a demanda, às vezes prejudicando a geração de emprego. Geradores de facilidades. Tudo que a gente usa hoje provavelmente passou pela mão de um bilionário. Então, o cara que... O Jeff Zero, tá? Zero do que a gente usa hoje passou pela mão de um bilionário. Bezos, né? Que falam muito dele agora e tal. Ele ficou 9 anos tendo prejuízo na Amazon. Pra quem consegue fazer isso? Quem é a pessoa que acredita numa ideia, investe, busca maneiras de investir ou trazer pessoas de fora para investir, ter 9 anos de prejuízo milionários? Capitalista é o nome disso, tá? Quem faz esse tipo de coisa. Capitalista, entendeu? Tem que ter uma coisa chamada capital. O primeiro lucro dele foi no 10º ano, que foi, se não me engano, 30 milhões de dólares. Puxa. E ele é um bilionário. Uma bagatela. Por quê? Porque ele é um visionário. Então, ele foi o grande responsável pela distribuição muito mais, não é gratuita, né? É mais facilitada e mais barata de livros, que foi o que começou. E também famoso por não deixar os funcionários da Amazon ir no banheiro, né? Sugerir que eles utilizassem fraldas para continuar trabalhando e assim poder explorar mais os seus trabalhadores. Coisinha tranquila, coisinha básica, assim, né? Coisinha simples. Um visionário. Pensa, poxa, se eu botar fralda na galera, a galera vai poder produzir mais. O que vocês acham? Né? Além do que a história a gente conhece, né? Não tem nada a ver com esse papinho de garagem aí. E tem a ver com muito financiamento e com lobby e com o fato dele ter quebrado muito das pequenas redes que antes se alimentavam da fatia do mercado tomada pela Amazon. A Amazon era isso. Era de distribuição de livros, então ele conseguia comprar livros e você comprava. Era muito mais difícil antes, né? Você tinha que ir num sebo para achar um livro muito raro. Aqui no Brasil, você não ia encontrar livros em inglês, em francês, em japonês. E hoje ele consegue, isso só falando da parte de livros, hoje ele é muito mais do que isso. E por isso que eu falo que o capitalismo é sobre a concorrência, a produção em massa e a redução dos preços e das... Olha só, ela tá falando da Amazon, que é um agente que se consolidou como um agente monopolista, um monopolismo, assim, agressivo, tentando se expandir para todo tipo de área, concentrando tudo que se pode vender, e ela tá falando sobre concorrência. Presta atenção, criatura, no que tu tá falando, porra! Não é possível, cara. Facilidades. Então, se você hoje consegue comprar um livro que chega rápido na tua casa e mais barato, é por causa do bilionário lá que o pessoal fica falando mal. Aí não, é por causa da exploração da porra do trabalho. Tem nada a ver com o bilionário. Tem nada a ver com o bilionário. Tem nada a ver com o bilionário. Aqui onde eu moro, por exemplo, o correio é muito mais eficiente que essas empresas. E é uma empresa estatal. É uma empresa estatal. Aqui funciona. Eu sei que o correio tem problemas em alguns lugares, que também são problemas decorrentes do desinvestimento, do sucateamento que é feito há anos para poder justificar a venda. Mas se ele estiver bem aparelhado, se ele tiver um número condizente de pessoal, ele funciona muito bem. Melhor que qualquer transportadora privada, diga-se de passagem. Você usa a Amazon para comprar tudo ou para ser uma loja na Amazon e vender algo que você produz. E todas as facilidades que ele tem, eu na Cursology, por exemplo, eu uso a AWS, que é o serviço de nuvem deles, né? Então, aí criaram
A SpaceX, não, a SpaceX é do Elon Do Elon Musk. Musk, né? A dele chama Podia botar dentro da SpaceX o Musk, o Jeff Bezos e mais 2 ou 3 aí, sei lá, e mandar, né? Mas tinha que mandar naquela que esses dias eles testaram. Porra, ia ser bacana, hein? Aí eu ia ficar feliz. a Blue Virgin. E ele que tá um dos pioneiros, junto com o Elon Musk, e o cara da Virgin lá, o Richard Branson, na corrida espacial. Ah, nossa, bilionários estão passeando na Lua enquanto as pessoas morrem de fome, mas são coisas que não são relacionadas. Se economia não é jogo de soma zero, o cara... O problema é só que eles mentem que estão fazendo isso com recursos próprios quando eles têm financiamento estatal para fazer isso. Desenvolver a pesquisa deles, eles poderiam, né? O problema é que eles não conseguem botar um foguete no ar, coisa que o Estado faz desde os anos 60. E aí a galera tem que ficar escutando essa ladainha que é o setor privado que desenvolve tecnologia, quando na prática do capitalismo não é. Não há desenvolvimento de tecnologia sem pesquisa financiada pelo Estado. cara passear, entre aspas, passear com o seu foguete e gerar um novo mercado, que pode ser de turismo espacial e também de buscar novas tecnologias. Se ele está fazendo isso, ele não tirou dinheiro das pessoas que são pobres na África. Pelo contrário, se você for olhar o ranking de liberdade econômica, os países da África têm um problema gravíssimo. A maioria é majoritariamente reprimida. Como aqui no Brasil, a gente está muito... Esse índice de liberdade econômica é uma das maiores fanfics que existe na internet, tá? Da Heritage Foundation. Eles pegam meia dúzia de países que são os que têm os melhores indicadores sociais e dizem que são os países que têm maior liberdade econômica. Aí você vai ver os critérios que eles utilizam para fazer esse ranqueamento, não tem pé nem cabeça, você não consegue estabelecer correlação. Por exemplo, eles citam Singapura como um dos países de maior liberdade econômica. Tá? Um país onde o Estado é dono de 80% das moradias, onde você, para comprar um carro, você tem que pedir uma autorização para o Estado, onde o Estado é sócio de empresas de todo porte, desde grandes estatais até pequenas empresas de táxis. Esse país, que é um país que, inclusive, delibera sobre o chiclete que você masca, eu não estou exagerando, tá, gente? Eu não estou exagerando. Em Singapura, que se constituiu como uma ditadura, diga-se de passagem, até mesmo o chiclete que você mastiga é regulamentado pelo Estado. E aí esse país está lá no topo do ranking de liberdade econômica. Então, assim, foda-se. Cada vez que alguém falar uma porra dessa, eu sou obrigado a coringar. Vocês me desculpem. Porque é uma coisa estúpida, tão sem noção, que eles repetem, mas sequer alguém consegue se dar o trabalho de verificar que merda que tá dita nessa porra. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Alguns anos atrás, saiu um gráfico aqui relacionando liberdade econômica com os anos que o Nicolas Cage fez filme. Para mostrar que o nível de correlação encontrado nos rankings da Heritage podia ser encontrado entre países de melhores condições sociais e os anos em que o Nicolas Cage fez filme. Aí eu sou obrigado a coringar. Vão tomar banho, não é possível. muito mais próximo de Cuba do que da Dinamarca. E as pessoas falam muito de Dinamarca socialista. Pelo amor de Deus, nunca falem uma heresia dessa. Porque a Dinamarca tem muito mais liberdade econômica, tem muito mais facilidades para empreender e de fazer negócios do que o Brasil. Então, com o nível de sindicalização perto dos 80%. Agora sim, concordo, a Dinamarca não é socialista, mas tem uma economia capitalista altamente regulamentada, ainda sob escombros dos estados de bem-estar social construídos na Europa para fazer frente ao desenvolvimento de qualidade de vida no campo socialista na época da Guerra Fria. Essa é a explicação da qualidade de vida da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia, da Alemanha, da Islândia e por aí vai. São países capitalistas onde se tem uma rede de proteção social, onde se tem direitos trabalhistas, onde se tem poder sindical, onde o capitalismo ele é, em alguma medida, domesticado, pelo menos no plano interno. E aí eles podem ser extremamente agressivos com os países que eles neocolonizam até hoje, a partir de ações imperialistas. Bloqueios econômicos, sanções econômicas, chantagem política, chantagem econômica, acordos
de comércio desiguais, que é a fórmula para o enriquecimento desses países da Europa. Esse negócio dos bilionários, eu acho que a esquerda ela tem uma forma muito positiva, vou colocar entre aspas. Eles conseguem dominar o ressentimento e cooptar o ressentimento, a inveja e o ódio para essas políticas públicas que vão na contramão da prosperidade. Não, hoje, se você fala, por exemplo, se você é rico no Brasil, é crime, né? Claro, é crime. Se você é rico no Brasil, você sofre. Entendeu? Se você é rico no Brasil, a polícia pedala a sua porta no meio da noite, sem mandato, sem nada. A polícia, às vezes, executa pessoas da sua família, né? Se você é rico no Brasil, você sofre preconceito. Se você é rico no Brasil, você tem que conviver com um transporte coletivo lotado e horas para ir trabalhar, para voltar. Se você é rico no Brasil, você não tem acesso a uma melhor defesa jurídica. Se você é rico no Brasil, você sofre demais. Como que o rico sofre no Brasil? É um preconceito terrível contra os ricos. Sabe, os ricos no Brasil, eles não conseguem eleger os seus representantes na política. Os ricos no Brasil não conseguem comprar, através do lobby, bancadas políticas. Sabe, os ricos no Brasil não conseguem direcionar a macroeconomia a fim de, por exemplo, estabelecer uma puta de uma taxa de juros que vai fazer eles continuarem lucrando. Os ricos no Brasil não conseguem aumentar o desemprego produzindo artificialmente uma crise política, simplesmente porque eles não estavam satisfeitos com o nível baixo de desemprego no Brasil, que estava dando muito poder político para a classe trabalhadora. Realmente ser rico no Brasil é foda, galera. É foda demais ser rico no Brasil, cara. Rico sofre pra um caralho. Eu tenho dó, galera. Eu tenho dó. Assim, como o rico sofre, galera. Sabe assim, ainda bem que eu não nasci herdeiro pra não ter que passar por esse sofrimento na minha vida. Sabe? De nascer com a vida ganha. De explorar os outros. Porra, é muito foda fazer isso, cara. Como o rico sofre, galera. Esse crime, a pessoa que ganhou dinheiro, trabalhou, né, tem uma família bem-sucedida, ou que, enfim, tá gerando riqueza não só pra ela, pra outras pessoas, porque acaba gerando pra outras, é crime. Mas isso também, sempre vem desculpa. da educação, também... porque a educação no Brasil, ela é doutrinadora, ela não é uma educação... Aí a desgraçada vai lá falar da educação. Limpa essa tua boca suja de merda pra falar da educação. Pra falar da educação. Você não tem ideia do que é trabalhar na educação no Brasil. Você não faz ideia do que é o ambiente na escola pública de base no Brasil. Você não sabe o que é conviver com políticas públicas para a educação elaboradas por palpiteiros, por advogados, por administradores. Você não sabe o que é ter que conviver com um projeto de pauperização do professor. Você não sabe o que é ter que conviver com a ausência de democracia nas escolas. Os professores no Brasil são heróis. Você limpa essa sua boca suja de merda pra falar da educação. Porque eu não sou obrigado a levar como piadinha esse tipo de coisa. Vocês não têm noção do que é a educação no Brasil. Tá? Vocês não têm noção. Vocês têm que ter respeito. Respeito ao que é feito na educação pública e de base no Brasil. Respeito. Porque essa gente que fala essas merda, tipo essa loirinha aí, tenho 100% de certeza que estudou em escola particular. Nunca botou os pés numa escola pública. Tá? Para vir falar do trabalho dos professores da escola pública. Que literalmente se ferram. Quando não estão ainda servindo de escudo. Tá? Porque nas ameaças agora do dia 20, por exemplo, tinha um monte de preocupação com os alunos, não sei o que, os alunos não foram, mas os professores estavam lá. Porque quando acontece as merda, quem tem que tancar dentro da sala de aula são os professores. Tá? Que vira e mexe estão pagando com a vida as merdas produzidas pela gestão da educação que não escutam os profissionais da educação. Pra falar em doutrinação. Doutrinação são produzidas por merdas que nem Brasil Paralelo, que nem esses think tanks, que nem esses podcasts de empreendedorismo, que nem esse monte de canal de coach de economia, tá? Que explode a cabeça dos jovens vendendo para eles que o problema da pobreza deles é apenas um problema pessoal deles. Que não tem coisa mais estúpida e racista do que esse argumento.
para preparar a pessoa para a vida real. Então, as crianças, os adolescentes saem da escola revoltados, militantes, participando de manifestação, sem entender do sistema que ele próprio... Imagina. Sei lá, 80%, 90% dos brasileiros saem da escola pública. Eles saem militantes. Porque, porras, nós não tivemos ainda uma revolução, caralho. Sai tudo militante. Sai militante. A galera às vezes mal consegue ensinar o básico para os alunos. Não é por falta de competência dos professores, mas é por uma rotina de proletarização dos professores, que trabalham em 4, 5 escolas ao mesmo tempo, 3 turnos de segunda a sexta, que não tem tempo de planejamento, que não tem planejamento remunerado, que não tem curso de formação continuada, que não tem processos democráticos dentro das escolas. Aí, é tipo que nem aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tá vendo um processo contínuo de destruição da classe do magistério, sei lá, de uma década. Salários congelados, destruição do plano de carreira, falta de concurso público, falta de gestão democrática nas escolas, uma avacalhação dos currículos, novo ensino médio, sai, vira e mexe, mudam a cada 2 anos tudo. Aí depois, quando vem as provas para aferir como é que tá o andamento da educação, saem resultados ruins. Aí português e matemática nossos alunos não sabem. Aí sabe quem é que eles culpam? A porra dos professores. É tipo assim, vamos pegar e vamos culpar a vítima? É a mesma lógica, galera. Fazem uma desgraça com a educação, inviabilizam o nosso trabalho, aí quando o resultado é ruim, eles dizem, olha só, vocês não estão trabalhando direito. É essa merda que eles fazem. Porque nas escolas privadas, não, aí paga lá pros filhos da pequena burguesia, pros filhos da baixa burguesia, aí você paga. Aí você tem as melhores pedagogias, aí você tem educação inclusiva, aí você tem método de desenvolvimento do senso crítico, aí você tem as melhores práticas pedagógicas garantidas por uma minoria a fim de aumentar o abismo social. A escola pública que se rale, aí a gente mente essa história que nós temos professores doutrinadores. Doutrinação é meu pau na sua mão. Doutrinação é meu pau na sua mão. É isso aí. Usufruir e que ele se beneficie e que ele gosta, porque como eu falei, ele gosta de iPhone, ele gosta de viajar, ele gosta de comprar coisas melhores, e se ele puder trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, que é absolutamente digno e honesto isso, ele não tem como ser socialista. Sim. E ele... Sabe, porque o socialista é franciscano, né, Renato? O socialista é franciscano. Eu vou repetir, não foi Marx que disse que era para doar tudo que tinha, tá? Não foi Marx que disse isso. Não foi, Marx não tem nada a ver com isso aí. E a gente gosta, sim, de coisa boa. Gosta. Afinal de contas, é produto do nosso trabalho. Produto do nosso trabalho, desenvolvimento das nossas faculdades, das nossas habilidades, desenvolvimento de tecnologia criada pelo trabalho humano. Quem cria a porra da tecnologia é o trabalho humano. E a única coisa que a gente quer é poder usufruir do fruto do nosso trabalho. Então a gente gosta, sim, de coisa boa. A gente gosta de conforto. Eu mesmo defendo que com a tecnologia que a gente já desenvolveu, a gente podia trabalhar 2, 3 horas por dia, 3, 4 vezes por semana. Todo mundo teria onde morar, todo mundo teria energia, todo mundo teria o que vestir e todo mundo teria o que comer. Se não fosse a porra do capitalismo. Porque a gente não pensa em produzir eficiência. O capitalismo pensa em produzir lucro. Eles não entendem isso. Então, a educação é o grande problema porque ela cria uma mentalidade atrasada. Essa crença limitante em relação ao dinheiro e à riqueza é uma consequência dessa educação muito mal feita. Crença limitante, cara. Educação mal feita. Cara, assim... São frases altamente socáveis, hein, galera? Desculpa eu falar isso, né? É uma mulher que tá falando aí. Mas é assim, né? Crença limitante. Imagina você falar pra pessoa que tá passando fome que, na verdade, o que a pessoa tem é uma crença limitante. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu falo que o ressentimento, ele é colocado no lugar errado. Ele ressente a riqueza, sendo que ele também quer ficar rico. Ele ressente quem tem sucesso, sendo que ele também quer... A galera não quer ficar rico. Geral não é isso. A gente quer viver bem. A gente quer ter algum conforto, a gente quer ter algum lazer. A gente quer poder se divertir. A gente quer poder ter acesso à educação. A gente quer poder ter acesso à saúde. A gente quer ter uma casa confortável para morar, a gente
não quer ser enlatado dentro de um transporte público de má qualidade para poder ter que ir trabalhar, a gente não quer um trabalho degradante, a gente não quer ser super explorado, a gente quer o básico, saca? A gente é tão apartado do mínimo que quando a gente se depara com o mínimo, a gente acha que é privilégio. Ou seja, aquilo que a gente deveria classificar como um direito, a gente acaba enxergando pelo privilégio justamente porque a nós é proibido acesso àquilo que deveria ser o básico, que deveria ser o mínimo. É isso. Quer ter sucesso, mas é a forma que essa cooptação, esse marxismo tão presente, e as pessoas falam que não, mas é só ver os materiais, eu recebo de vários do país inteiro. Os materiais são assim, sofríveis, o que você encontra, e os professores, o que eles falam. Então, eles falam que economia é jogo de soma zero, não é uma opinião, é um fato. Sim. Não é questão de opinião. Ah, mas eu acho que o rico, quando ganha dinheiro, o pobre tá ficando mais pobre. Não, não é. E é um fato, não é uma opinião. E são coisas... Não é fato não, tá? Não é fato, porque se ele não fica diretamente mais pobre, o enriquecimento do rico deriva daquilo que ele deixou de pagar para o trabalhador. É isso, tá, gente? Basicamente é isso. Coisas que não são ensinadas na escola. Tanto que no meu curso de capitalismo e socialismo, eu tenho desde crianças de 10, 11 anos até pessoas de 70. Eu tenho a minha aluna mais velha, eu acho que tem 80 anos. Nossa, tá bem. E que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. E crianças ou adolescentes que estão correntemente na escola e falam assim, nossa, o que eu aprendi foi totalmente errado. Não é passar. Não, na verdade, ninguém diz isso. Quem diz que aprendeu totalmente errado são criaturas tipo Paulo Cogos, tá? Tipo Kim Kataguiri, né? Que tem que falar esse tipo de coisa justamente porque não tem condições de aprender com os professores, tá? E vocês me desculpam se eu fico muito puto, tá? E não é em especial com a Renatinha. A Renatinha é nossa rainha, tá? Mas com essas falas, com esse tipo de fala aí, não dá pra tancar. Eu perco a paciência mesmo. E desculpe se eu sou, neste ponto, demasiadamente humano, tá? Porque essas falas são altamente socáveis, tá? Altamente socáveis, né? É isso. É isso. Assim, dor de cabeça. Fazia tempo que eu não ficava com dor de cabeça de tancar um vídeo, né? Mas quando você começa a agredir professores, por exemplo, aí você tá pisando no meus calos. Porque eu tô nessa lida desde 2005. Desde 2005. No chão de fábrica, no chão de sala de aula, escola pública, de periferia, educação de base. Desde 2005. Tô escaldado já. Já passei por todo tipo de dificuldade. E sei muito bem a realidade da educação brasileira. Tá? E aí me sobe o sangue. Vocês me perdoem. Por favor, me perdoem, tá bom? E vamos ficando por aqui.